Muito bem, senhoras e senhores, meu nome é Carlos Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Mercúrios e dessa vez vou falar exatamente para vocês o que é esse tal de ETF de Bitcoin lá dos Estados Unidos, por que tem tanta gente falando sobre isso agora, se ele pode ou não ser aprovado, por que vários investidores acreditam que esse pode ser o início de uma nova alta no mercado de cripto, caso esse ETF seja aprovado, e principalmente eu vou falar para vocês sobre um erro que vários investidores estão cometendo e que pode fazer com que eles percam dinheiro investindo, lendo essas notícias aí sobre ETF de Bitcoin lá dos Estados Unidos. Então fica nesse vídeo aqui até o final, já vai deixando o seu like, porque pode ser que você esteja correndo o risco de cair nesse erro também, né? Então, para começar essa história toda, o que é esse tal de ETF Spot de Bitcoin lá dos Estados Unidos, né? E lembrando que esse tipo de ETF de Bitcoin já foi aprovado em outros países, como por exemplo aqui no Brasil e lá no Canadá e em alguns países da Europa, porém que a aprovação dele nos Estados Unidos poderia ser muito significativa porque lá é o lar das maiores empresas do mercado financeiro global, é o país onde a maior parte do dinheiro está circulando, né, pessoal? Galera, ETF é basicamente um veículo de investimentos, né? Então, da mesma forma que existe um ETF de ações que vai te permitir se expor à subida ou à queda dessas ações na bolsa de valores, também existem ETFs de criptoativos. Então, se um grande investidor institucional quer investir nesses criptoativos, como no caso do Bitcoin, ele poderia investir por meio de um ETF, que é um tipo de fundo de investimentos de maneira mais simplificada, tá, pessoal? Porém, existem dois tipos de ETFs, os ETFs de futuros e os ETFs spot. ETFs de futuros de Bitcoin já existem lá nos Estados Unidos e o que eles fazem é especular em cima do preço do Bitcoin, porém eles não são plenamente conversíveis em suas cotas com o determinado valor físico, entre aspas, em Bitcoin. Já o caso dos ETFs spot de Bitcoin são ETFs plenamente conversíveis e eles se pautam na compra de Bitcoin no valor presente, o que significa que eles têm a capacidade de gerar uma demanda compradora por Bitcoin no mercado e fazer com que o preço do Bitcoin aumente. E agora que vocês já entenderam o que seria esse ETF spot de Bitcoin, eu vou mostrar para vocês por que ele pode ser tão importante assim para o mercado de criptoativos. Essa daqui é uma pesquisa realizada pela Fidelity Digital Assets, na qual eles questionam o papel que criptoativos podem ter no portfólio de investidores institucionais, tá? Pessoal, investidor institucional não é igual eu, não é igual você, provavelmente, que está assistindo aí nesse vídeo. O investidor institucional é aquele cara que tem uma grana preta para poder aportar no mercado de cripto, né? Ou seja, ele realmente vai investir ali com bilhões de dólares muitas das vezes, né? A gente está falando dos maiores fundos de investimento do mundo, a gente está falando de grandes bancos, de grandes instituições financeiras, né? E aí aqui, quando eles questionaram, eles colocaram que, olha, 8 a cada 10 desses investidores institucionais acreditam que os criptoativos vão ter um papel nos portfólios de investimento deles ao longo dos próximos anos, né? O que é um sinal positivo para o mercado de cripto. Porém, eles depois foram questionados sobre quais seriam as principais travas que impedem eles de investirem no mercado de criptoativos, né? Afinal de contas, a gente sabe que hoje esses grandes fundos de investimento, né, quando eles vão dividir a pizza de investimentos deles, eles têm ali uma determinada parte do portfólio que vai ser investida em ações, uma parte que vai ser investida em fundos imobiliários, em renda fixa, porém, grande parte desses fundos não tem uma parte ali para o investimento em criptoativos. E aqui eles citam que as principais travas que impedem eles de investirem nesse mercado, muitas das vezes têm a ver com a falta de regulação, né? Então eles falam aqui, por exemplo, sobre a falta dessa segurança para instituições, eles falam aqui sobre o medo de manipulação de mercado e sobre a falta de um framework, né? Ou seja, um conjunto de regras sobre a regulação de criptoativos que esteja mais clara para esses investidores. Então isso daqui, pessoal, impede com que esses investidores aportem no mercado de cripto, né? E a aprovação de um ETF spot de Bitcoin pelos reguladores poderia ajudar nesse sentido, né? Aqui também é uma outra pesquisa, essa foi feita pela Coinbase em parceria com a The Block, com os executivos das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E eles perguntaram o que impede esses executivos hoje de desenvolverem soluções envolvendo o mercado de criptoativos por meio das suas empresas.
E percebam aqui que boa parte deles aqui, né, 46%, citam também como uma trava para esse tipo de investimento a falta de uma regulação adequada do mercado, né? Aqui eu estou mostrando para vocês só algumas das empresas financeiras, né? Ou seja, grandes fundos de investimento, grandes bancos, grandes gestoras globais, que estão desenvolvendo iniciativas relacionadas ao mercado de criptoativos, porém que muitas dessas iniciativas ainda são muito embrionárias por essa falta de regulação, né? Aqui a gente tem BlackRock, Fidelity, JP Morgan, Morgan Stanley, né? E aqui a gente consegue ver que somado, né, o AUM, né, ou seja, o valor sobre gestão dessas empresas daria mais de 27 trilhões de dólares, né? Ou seja, é muito dinheiro e um pedacinho disso poderia se expor ao mercado de cripto, né? E aqui, inclusive, eu vou mostrar para vocês um trecho do relatório InGold Retrust, tá? Que é um dos principais relatórios que fala sobre o mercado de ouro, né, em perspectiva de investimentos no mundo, né? Ou seja, esses caras aqui são referência quando a gente fala de ouro e de reserva de valor. E aqui eles falam justamente sobre a tese do Bitcoin como sendo uma possível reserva de valor complementar ao ouro, né? Só que o que eles fazem aqui é colocar duas pirâmides invertidas, e nessas pirâmides a gente tem ranqueados os investimentos de maior risco até aqueles que têm menos risco. E eles colocam, por exemplo, aqui embaixo o ouro como sendo um investimento de menor risco. Porém, o Bitcoin, percebam aqui que em uma das pirâmides ele é colocado como um investimento de alto risco e na outra como um investimento de baixo risco. Isso daqui, pessoal, né, essa primeira pirâmide seria o Bitcoin como ele é visto hoje. Porém, uma tendência de longo prazo para o Bitcoin seria ele ser visto como uma reserva de valor, né? Ou seja, de forma muito parecida com o ouro, como um ativo mais seguro, né? Ou seja, que é menos alheio a possíveis falhas que existem naqueles ativos financeiros mais centralizados, né? Porém, para isso acontecer, com certeza a gente teria que ver uma maior clareza regulatória, tá? Isso tem tudo a ver, por exemplo, com o que o CEO da BlackRock, né, o Larry Fink, falou recentemente em uma das suas entrevistas, em que ele compara o Bitcoin com um ouro digital, né? Então ele fala justamente sobre essa tese para o Bitcoin, quando ele estava defendendo, inclusive, a criação de um ETF de Bitcoin pela própria BlackRock, que é atualmente a maior gestora de ativos financeiros do mundo, e aí fica muito claro, né, como que essa necessidade de regulação é essencial para que essa profecia do ouro digital se cumpra ao redor do Bitcoin e para que esse ativo possa apresentar uma destrava de valor, né? Porém, como que está essa conversa sobre a aprovação de ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos hoje, tá, pessoal? Atualmente, o que eu estou mostrando aqui para vocês, a gente tem uma série de deadlines, né? Ou seja, uma série de datas para que a SEC, que é a instituição regulatória do mercado financeiro lá nos Estados Unidos, possa aprovar ou então postergar a aprovação de alguns ETFs de Bitcoin, né? Aqui vocês estão vendo uma lista com várias empresas que entraram com esses pedidos para o lançamento de um ETF spot de Bitcoin, e vocês estão vendo como que a SEC tem se negado a aprovar esses pedidos, e eles têm algumas datas, né? Algumas inclusive na semana de publicação desse vídeo, em que eles podem aprovar, negar ou adiar esses ETFs, e aí a gente tem até março de 2024 a data final de adiamento, né, para dar uma resposta com relação à aprovação de muitos desses ETFs, né? E aí, pessoal, eu quero dar uma perspectiva positiva para vocês, porque embora a SEC tenha implicado muito com relação ao mercado cripto ao longo dessas últimas semanas, né, ao longo desses últimos meses, a gente tem uma perspectiva mais positiva para a aprovação desses ETFs, né? E aqui eu estou mostrando para vocês uma resolução que saiu recentemente em que a Grayscale teve uma vitória jurídica com relação à SEC, né, a esse órgão regulador do mercado financeiro lá dos Estados Unidos. E a Grayscale atualmente é dona do maior fundo de bitcoins do mundo, tá, pessoal? Só que o que eles querem fazer é transformar esse fundo de bitcoins em um ETF de bitcoins spot que seja plenamente conversível e que provavelmente, inclusive, poderia diminuir as taxas desse fundo e fazer com que mais investidores investissem nele. E essa vitória jurídica que eles conseguiram foi uma derrota para a SEC, porque os juízes federais americanos alegaram que a negação da criação de um ETF spot de Bitcoin por parte da SEC é muito subjetiva, né? Ou seja, a SEC não tem argumentos para que esse pedido de ETF seja negado de maneira contundente, tá, pessoal?
E aí, mais recentemente, depois que a gente viu essa notícia, né, com relação a essa vitória institucional da Grayscale, a gente teve diversos analistas, inclusive analistas da própria Bloomberg, que é o que eu estou mostrando aqui para vocês, alegando que a gente teria então uma chance de 75% de aprovação de um ETF de Bitcoin ainda no ano de 2023 e caso não seja aprovado em 2023, uma chance de 95% de aprovação em 2024, né? Ou seja, 75% de chance em 2023, 95% de chance em 2024. E aí, só para deixar claro para vocês, pessoal, quais que são os ETFs mais importantes hoje, mais midiáticos para se acompanhar, né? Primeiro, é esse ETF da Grayscale, né? Como eu disse para vocês, a Grayscale é atualmente o maior fundo de bitcoins do mundo e eles têm negociado com um certo desconto nas suas cotas em relação ao montante total de bitcoins, justamente por desconfianças e por alguns certos atrasos que eles apresentam na tecnologia desse produto de investimentos. Porém, caso eles tenham a aprovação de um ETF, isso poderia sim gerar mais aportes nesse fundo e poderia ser uma grande demanda compradora de bitcoins. E pessoal, o segundo ETF que eu quero citar aqui para vocês, e que talvez seja até mais importante do que o acompanhamento desse ETF da Grayscale, é o ETF da BlackRock, que é a maior gestora de investimentos do mundo, né? Para que isso fique claro, pessoal, o quanto que essa narrativa que a BlackRock emplaca pode ser importante, eu estou mostrando para vocês um gráfico que mostra a entrada de capital nos principais fundos de investimento por investidores institucionais do mundo no mercado de cripto, né? Semana a semana. E percebam que algumas semanas atrás aqui a gente teve uma alta ao longo de 4 semanas seguidas de investimentos em cripto por parte desses investidores. Isso daqui foi justamente depois que a BlackRock entrou com o seu pedido de criação de um ETF spot de Bitcoin, né? E depois a gente teve essa saída de capital investido e a própria CoinShares, que é a produtora desse relatório aqui, argumenta que essa saída de capital pode ter sido com relação aos atrasos para aprovação de um ETF spot de Bitcoin. Ou seja, pessoal, essa narrativa de aprovação de um ETF de Bitcoin hoje está de fato fazendo preço no mercado, está gerando uma especulação e pode fazer com que mais capital seja mais ou menos aportado em cripto, dependendo das notícias que saírem na mídia, tá? E aí, qual que é o alerta que eu quero passar para vocês diante de tudo isso? É que, olha, essas questões de ETF de Bitcoin estão deixando o mercado muito otimista, de fato, com razão, e elas são uma melhora muito boa de fundamentos para o mercado de cripto ao longo dos próximos anos. Então, se você está investindo pensando nos próximos anos, isso pode ser um sinal muito positivo, porém, não tentem tradear essas notícias, tá? Não tentem agir como videntes da próxima semana no mercado de cripto e nem esperem que logo depois da aprovação de um desses ETFs, um ciclo de alta de mercado inicie imediatamente, tá? Porque esses ETFs devem ser fundos que vão gerar uma demanda compradora ao longo de anos, tá? Ou seja, no curto prazo isso é muito mais narrativa e vocês precisam tomar cuidado com especulação. Inclusive, a gente poderia ver uma notícia boa saindo com relação a ETFs e observar correções no mercado. E a pessoa que apostar especificamente nisso para o curto prazo poderia perder dinheiro, porque isso daqui vai gerar uma demanda compradora a longo prazo e essa é a maneira como você deveria investir de fato no mercado cripto, sem uma fórmula mágica, uma notícia mágica que você vai esperar para fazer com que o mercado suba no curto prazo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, deixem um like, se inscrevam no canal para não perderem os próximos vídeos e também aproveitando que eu tô falando para vocês sobre como não dá para ficar rico fácil e é importante investir com responsabilidade, cliquem aqui embaixo porque a gente está lançando um novo produto de airdrops da Mercúrios em que a gente quer te ensinar justamente como aproveitar essa oportunidade de airdrops que são uma das mais recentes agora no mercado de cripto, porém de forma responsável e segura, tá? Então se você tem interesse em aprender sobre airdrops com a Mercúrios, clica no link aqui embaixo. Eu te vejo em próximos conteúdos e até mais.